Olá, tudo bem? Saudações. Voltamos com a nossa conversa sobre o pensamento teológico, sobre a linguagem teológica, o fazer teológico e sobre o quão interessante pode ser pensar sobre essas coisas. No último vídeo, falamos um pouco sobre os paradoxos teológicos em Lutero e hoje, para continuar a conversa sobre as formas como a linguagem teológica se articula, eu gostaria de mencionar um desses paradoxos e que particularmente, na minha opinião, nos ajuda a pensar acerca de uma característica muito específica do pensamento teológico e da sua articulação enquanto conhecimento, enquanto produção de linguagem, que é essa de se situar entre um dizer e um não dizer. Lutero formula nos seus escritos teológicos uma tese em que ele afirma, em que ele faz uma afirmação, portanto, paradoxal, de que Deus, ele ao mesmo tempo se dá como revelação e se dá como mistério e ocultamento. Então, segundo Lutero, Deus ele é revelado e ele é abscôndito. Nele há possibilidade de conhecimento e conhecimento pleno, inclusive, porque na teologia cristã Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Então existe essa afirmação positiva, essa possibilidade de conhecer e se relacionar com Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus também é essa impossibilidade de plenitude de conhecimento, porque ele também é mistério. Ele também não se dá a conhecer plenamente. Então, duas afirmações que aparentemente discordam uma da outra, formando um paradoxo e um campo de tensão por onde a linguagem teológica se articula. Então a linguagem teológica, ela precisa se situar entre esse sim e esse não, entre essa possibilidade de articulação do conhecimento, de produção de uma comunicabilidade, de um compartilhamento de conhecimento, de informação dentro de uma coletividade, e a impossibilidade de conhecer efetivamente, porque ela se dá diante desse mistério que sempre se oculta, desse mistério que é sempre inesgotável diante das nossas possibilidades e capacidades humanas de criação de formas de entendimento acerca dele. E isso é muito bonito porque gera essa estranheza do discurso teológico. A linguagem teológica é sim e não, né? É possibilidade e impossibilidade, e é essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a linguagem teológica, ela estabelece a relação entre o humanamente possível e o humanamente impossível, porque ela é de fato a articulação discursiva e inteligível acerca desse encontro entre Deus e o ser humano, entre Deus e aquilo que está para além, entre o ser humano e aquilo que está para além dele, para aquilo que sempre lhe escapa dos controles inteligíveis. Então, esse encontro entre Deus
e o ser humano. A teologia, a linguagem teológica, se ocupa da articulação do conhecimento em relação a esse encontro. E esse encontro, ele produz essa zona intensiva para o devir. E aqui a gente fala mais propriamente dos conceitos deleuze-guattarianos. O que existe entre essas afirmações paradoxais, entre essas polaridades paradoxais numa mesma afirmação? O que existe entre elas? Esse intervalo, esse entre-lugar, esse entre-tempo, essa zona de indiscernibilidade é o que Deleuze e Guattari vão chamar do campo intensivo por onde circula o devir. Então, eu, por enquanto, estou dizendo que é nessa relação constituinte da linguagem teológica, desse encontro fundante da linguagem teológica, se dá essa zona de passagem, por onde o devir teológico circula e flui. E é devir teológico porque ele mantém a identidade teológica da linguagem nesse fluxo, não apenas por causa das polaridades que ele relaciona, mas também porque nesse fluxo ele é um fluxo que se dá a partir de agenciamentos de territorialidade e desterritorialização, porque continua fluindo. Então é interessante perceber que essa forma de pensar a linguagem teológica possibilita um entendimento acerca do desejo que mobiliza essa linguagem e do desejo que se move de forma intensiva entre esse sim e esse não, da possibilidade do encontro com Deus. E isso também é particularmente importante porque permite que nós possamos compreender a linguagem como um movimento que se dá nessa tensão criativa, percorre a história em processos de constante transformação. E isso é importante, especialmente para uma tradição teológica protestante, porque a percepção da linguagem enquanto movimento é uma forma ética de preservação da linguagem em relação àquilo que a própria revelação nas Escrituras mostra como algo a ser evitado, que é a produção de uma imagem estática para o pensamento. Então, a percepção desse fluxo da linguagem teológica, das formas de compreender a Deus, produzida nesse campo intensivo entre essa aparente afirmação paradoxal, permite com que a gente não cristalize certas formas de entendimento e sacralize elas como se elas fossem o próprio Deus. Isso é o que a tradição cristã, de forma geral, chama de idolatria. Tudo bem a produção de imagens, mas que essas imagens não sejam tomadas como definitivas, que essas imagens possam estar nesse devir de desterritorialização. O agenciamento teológico é sempre um agenciamento de territorialidade, de produção de imagens. Mas, quando nós mantemos o processo de desterritorialização, nós mantemos esse processo de desfazer as imagens. Essa atitude muito protestante, do iconoclasmo,
de destruir as imagens e refazer. A linguagem teológica, então, tem essa característica de se refazer, porque ela precisa manter essa impossibilidade de alcançar plenamente aquilo que ela se propõe a conhecer. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado do assunto. Se tu gostou, pode conversar comigo, pode comentar, pode curtir, se inscrever no canal, compartilhar. E nos próximos vídeos voltaremos aos paradoxos, a isso que talvez se constitua aqui para mim uma espécie de pequeno ritornelo, naquilo que Deleuze e Guattari também vão conceituar como uma forma de retornar para um ambiente que é familiar, retornar para casa, voltando sempre para a casa da teologia. Os paradoxos vão meio que cumprir essa função de retorno para um lugar conhecido, a partir de onde nós vamos sempre estar abertos às desterritorializações da linguagem. Então, se tu quer saber um pouco mais sobre isso, sobre como essa questão paradoxal ela pode ressoar em outros paradoxos e em outros processos intensivos de produção do devir teológico, continua aí inscrito no canal, se inscreve para receber as notificações. Então é isso. Até uma próxima. Fiquem com Deus.